E em 2004 mesmo, depois do fim da faculdade, eu pedido em relação a onde iria trabalhar, como conseguiria emprego, que acho que todo mundo tem esse dilema em algum momento. Sim. O pessoal da minha turma falou: Murilo, vai ter um concurso para jornalista. Amazing! Agradece. E já partindo então para a pergunta praxe, para a pergunta padrão. Quem é Murilo Zara na fila do RH? Murilo Sanches Zara. Tem um Sanches aí no meio que não é muito famoso, mas eu gosto de contar o Sanches porque é um dos grandes patrimônios meus. E meu avô Eugênio Sanches, uma pessoa muito especial na minha vida, então eu gosto de manter o Sanches. Quem me conhece sabe do orgulho que eu tenho também do Sanches, mas profissionalmente Murilo Zara. Sou nascido em Presidente Prudente aos 16 de fevereiro de 1982. Aqui estudei, fiz o colegial, passei no vestibular em Londrina, cursei a Universidade Estadual de Londrina de 2000 a 2004. E em 2004 mesmo, depois do fim da faculdade, eu pedido em relação a onde iria trabalhar, como conseguiria emprego, que acho que todo mundo tem esse dilema em algum momento. Sim. O pessoal da minha turma falou: Murilo, vai ter um concurso para jornalista. Vai ser lá em Ponta Grossa, Paraná. E vai toda a turma para lá. Eu falei: vamos, porque vai reunir a galera depois da faculdade, já era um grande motivo para estar junto. Fiz a primeira prova, era uma prova escrita. E a gente saiu, curtiu. Depois de um tempo o pessoal me ligou: Murilo, você viu que saiu o resultado da primeira fase? Nós passamos, vai ter segunda fase, é prática. Eu falei: não, vamos ver o que vai dar, porque eu não tinha experiência nenhuma de campo, a não ser o que eu tinha feito na faculdade. Lá a gente tinha 1 hora para fazer uma pauta, depois 1 hora para executar essa pauta na rua e 1 hora para editar. E quando a gente chegou lá, muitos eram profissionais com anos de experiência, pessoal que já estava trabalhando inclusive na TV lá e que estava tentando ser efetivado via concurso. E aí eu falei: cara, se eu conseguir terminar a reportagem, porque eu nunca tinha feito uma reportagem em 1 hora. Caramba. Na faculdade, às vezes, a gente tem 2 dias, tem pelo menos uma manhã inteira para fazer, né? E aí, cara, me dei por satisfeito porque eu terminei a matéria. Entreguei ela editada e vim para casa e esqueci, né? E tava enviando currículo, conversando com algumas pessoas, vendo se eu iria tentar alguma coisa em São Paulo. Tenho parentes lá, se ia para alguma cidade da região, enfim. E um amigo meu me ligou e falou: Murilo, você viu o resultado? Eu falei: que resultado? Não, você antecipou o resultado do concurso e a gente passou. É pra gente se apresentar com a documentação lá daqui 1 semana e começar a trabalhar. Eu falei: cara, não tem nem carteira de trabalho ainda, velho. E foi essa loucura, e foi assim que eu comecei a trabalhar na TV Educativa de Ponta Grossa, uma TV municipal, com abrangência ali de 15, 16 municípios, filiada à Rede Cultura. E lá trabalhei por quase 8 anos. Lá exerci todas as funções que existem no jornalismo de TV. E em 2011, já meados de 2011, estava com a ideia de buscar algo para crescer, algo na Rede Globo. Tinha essa ideia de que eu queria Globo. Comecei a enviar currículo, material meu, que aí eu já tinha um material mais amplo. E calhou de dar certo de ser Prudente. Eu trouxe o currículo para cá, alguns amigos que eu conhecia estavam aqui. Falaram: Murilo, deixa com a gente vai apresentar. E abriu a vaga. E fui convidado pelo Fernando Schwarz e pelo Mário Marins, que era chefe de redação na época, a integrar a equipe da TV Fronteira, e assim voltei para Prudente. Isso já tem 10 aninhos. Então, essa é mais ou menos a minha jornada no jornalismo. E estamos aí. Já são quase 17 anos de TV. Só trabalhei em TV. Você é jornalista desde 2004, já contou uma trajetória enorme que você tem. Daqui a pouco é 2024, 20 anos de carreira. Você falou como que você iniciou com a reportagem que você tinha 1 hora para editar e entregar. Com quase 20 anos, o que você entende para fazer uma boa reportagem de TV? Cara, depende muito, né? Depende muito. Tem reportagem que, se você me falar em meia hora, dá pra fazer.
Aquela em que o assunto em si já segura, é um factual, não tem segredo, sabe? É saber contar bem, mas aí não demanda tanto tempo. Agora, tem reportagem que ele precisa de tempo. Principalmente as reportagens que eu tenho gostado muito de fazer, que são reportagens para contar histórias de pessoas. Aquela que não tem uma grande notícia, não tem um factual. Fala, por que vocês estão contando essa história? Por que eu vou contar a história de uma pessoa? Mas às vezes a história de uma pessoa é uma lição para tanta gente, tem tanta notícia no meio da história de uma pessoa, e que às vezes está do lado da gente e a gente não conhece. Essas precisam de tempo. Esses dias eu fiz uma entrevista com um senhor morador do Montalvão. Eu terminei a entrevista, o cinegrafista olhou pra mim e falou, Murilo, o pessoal da edição vai te xingar, porque a bruta tá com 50 minutos. A bruta tinha 50 minutos. E eu falei, cara... Foi uma matéria de quanto tempo? A matéria fechou acho que com 8 minutos no ar, tudo. Uma matéria extensa do primeira edição, que tem um tempo um pouco mais bacana, né? Mas imagina reduzir isso. E eu até falei, cara, galera, deixa que eu edito, porque eu sei então os pontos de corte, enfim. Mas acabou que outra pessoa editou, foi o Thiago Rodrigues que editou, falou, Murilo, achei, ouvi, a história tava boa e conseguiu editar, e editou bem legal a matéria. Essas matérias demandam tempo, porque a gente quer ouvir. Você precisa ouvir a pessoa, ouvir a história, conhecer os pontos da história e deixar a pessoa falar, porque ali o papel nosso é só fazer o meio campo, né? É só costurar a história. Essa história. A história tá ali. Então essas demandam tempo. Já matérias de investigação, matérias pesadas, também levam muito tempo, muito mais na produção antes do VT em si do que no VT. Né? Você vai buscar informação de fonte, checar fato, ir atrás, até o momento que fala, vamos com a matéria? Vamos. E aí a gente vai produzir, fazer imagem e tal, o que precisar para ir pro ar. Então essas também muitas vezes demandam bastante tempo, mas quando vão pro ar o impacto delas é bem grande. Então eu falo assim, o tempo compensa o tempo no ar. Perfeito. É mais ou menos por aí. E Murilo, eu gostaria de tocar no ponto da rede, né, das matérias para rede, mas antes eu quero entender de você, como é um dia de trabalho, até para quem não é da área, um dia de trabalho como apresentador e como repórter. Então você chega na redação, como que é a sua trajetória ao longo de um dia? A rotina. A rotina. Dia normal. Isso. Eu chego na redação por volta das 11 da manhã, uma hora antes do jornal ir pro ar. Carla Moreno e toda a equipe, o Pedro Matias, o pessoal do FN1 tá com o jornal praticamente pronto, bem encaminhado. Eu converso rapidamente com o pessoal na redação, e aí, o que tem de novidade? Muitas vezes eu já tô sabendo o que tá rolando, porque eu tô acompanhando o grupo do jornal durante a manhã toda, o que tá rolando, eu já sei o que rolou no Bom Dia, então eu vou me atualizando durante a manhã. Eu chego já mais ou menos sabendo, a gente afina isso. Eu vou, me troco rapidamente e vou ler o jornal. Então eu leio o jornal e basicamente a gente está no ar. Então é um processo bem rápido assim, mas que depois de um tempo fazendo a gente fica bem confortável, mesmo com o pouco tempo, e até pela bagagem que a gente acaba acumulando dos assuntos, de estar acompanhando tudo que vem acontecendo. Então a gente consegue ali driblar esse pequeno tempo com essa bagagem toda que a gente acaba adquirindo ao longo do tempo. Depois, à tarde, eu vou para reportagem. E aí eu vou para a rua mesmo, reportagem na rua, de cavar o fato, de buscar a história, de fazer as entrevistas. Volto, fecho meu texto, entrego para o editor, gravo o meu texto. E é mais ou menos por aí. Isso quando ainda não dou uma esticada, eu vou até o link do 2, quando o assunto... Muitas vezes a gente fala assim, deixa que eu vou fazer o link, porque... Deixa que eu faço, porque eu tô dentro da história, eu sei o que tá rolando, fica óbvio fazer a entrada, né? Então é assim, é mais ou menos essa rotina maluca da gente, mas que pode ser virada de ponta cabeça, dependendo do que tiver de assunto. Tem dia que eu posso entrar 4 horas da manhã e inverter toda essa lógica.